Salve, salve, galera do Terceirão! Tudo certo com vocês aí? Tudo beleza? Espero que sim, espero que dentro das condições normais de temperatura, pressão e pandemia. Isso aqui a gente pode chamar hoje alguma coisa de normal, um novo normal que temos aí, beleza? Galera, vamos para a segunda parte da nossa aula sobre os Estados Nacionais Modernos. Vamos falar então aí sobre os Estados Nacionais Modernos 2. Ainda, só para lembrar, estamos aí na apostila 5, frente A, lá na aula 10, tá? Como temos bastante coisa, como a gente tem bastante coisa aí dentro dessa aula aí, não dá para falar assim tão correndo tudo rapidamente, certo? Então, o que agora nós temos que verificar aí dessa aula? Como a gente já viu, né, o absolutismo ou os estados nacionais modernos surgem aí na transição da Idade Média para a Idade Moderna, que é muitíssimo importante perceber. É claro que alguns elementos ainda da Idade Média continuaram existindo aí ao longo dessa recente modernidade, e aqui nós temos algumas características políticas, sociais e também econômicas que fazem parte dos Estados Nacionais Modernos, como, por exemplo, algumas controvérsias do antigo regime. Né? O engraçado aí é que mesmo que os monarcas procurassem se aliar à burguesia, né? Mesmo que eles procurassem aí um imbricamento com um outro grupo social, a ideologia absolutista aí acabava colocando acima das outras classes sociais. Então a gente percebe isso, ainda é muito visível, ainda está bem visível a distinção social que acabava existindo aí dentro dessa sociedade, tá? Também a gente percebe que os monarcas, querendo ou não, acabavam ligados à nobreza feudal. Isso aí é praticamente indissociável, essa relação, onde nós temos alguns avanços e permanências em relação principalmente aí ao feudalismo. É por isso que eu digo aí que há esse imbricamento entre relações feudais e relações capitalistas. Como é que se chama isso? Essas relações feudais mais as relações capitalistas chama-se então antigo regime. E o que evidencia isso para nós? As divergências aí do Estado absolutista continuam, tá? Então nós temos um Estado capitalista que tem caráter burguês, né? Nasceu da aliança entre o rei e a burguesia, isso aí é indissociável. Temos também um equilíbrio de classes onde os interesses da nobreza e da burguesia vão acabar um apoiando o outro. Esse equilíbrio aí não é somente em relação a todos estarem no mesmo patamar, se bem que a gente sabe, como eu acabei de falar, que a monarquia, a realeza, pelo seu envolvimento com a nobreza, acaba sendo considerado superior. Mas esse equilíbrio é em relação ao apoio. Então a burguesia vai buscar o apoio político da nobreza. A nobreza busca o apoio financeiro da burguesia. E assim, esse Estado passou a existir de forma maravilhosa. Também lembrando que nós temos algumas características desse movimento todo aí que lembram muito o feudalismo. Por isso que a gente até lembra que de vez em quando nós estamos falando aí de um Estado feudal. Por quê? Porque as monarquias absolutistas acabaram construindo uma nova forma de poder da nobreza, pautando-se em muitos elementos do feudalismo, pautando-se basicamente aí ainda na ideia de honradez. Aí nós temos ainda a ideia de que a pessoa que é comandada pelo rei, o servo, ele não vai simplesmente, ou súdito, como também é chamado, ele não vai simplesmente sair aí desobedecendo a essa figura política importante que é o rei. Então ele ainda tem uma obrigação muito grande para com o rei. Então não vai simplesmente abandonar assim, de qualquer jeito não. E o mercantilismo? O mercantilismo é essa política econômica
adotada pelos estados absolutistas, pelos estados nacionais modernos. Fica muito claro, fica visivelmente claro que o mercantilismo, claro, tá dentro de uma nova relação social e econômica, está visivelmente dentro desse novo modelo, desse novo estilo de sociedade, que é a sociedade capitalista. E o mercantilismo tem algumas características aí, extremamente importantes, como, por exemplo, o metalismo. O que é o metalismo? O metalismo é essa busca constante por guardar dinheiro. Só que aqui, é claro, quando a gente fala em metalismo ou bulionismo, não é bullying, tá? É bulionismo. Nós estamos falando basicamente de quê? Do metal nobre. Por quê? Porque a moeda em si, nesse contexto aí, principalmente nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, as moedas, o dinheiro era feito com metal nobre e estava um pouco escasso na Europa. Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais a burguesia resolveu se abalar e se aventurar no Oceano Atlântico, buscando novas rotas de comércio para as Índias. Um dos objetivos também são os metais nobres ou metais amoedáveis, tá? Então a gente tem aqui as pessoas buscando cada vez mais esse tal de entesouramento. Então a ideia é literalmente guardar grana, é guardar dinheiro. E aí, para isso, é claro, vai ter que ter esse dinheiro. E aí as pessoas vão fazer de tudo para que não, vamos guardar. Então, se eu tiver dinheiro aí em caixa, tá maravilhoso. Inclusive, olha que engraçado, né? Como é que a história se repete. Esse movimento nós vemos acontecer hoje, só que não em relação a metais nobres, mas hoje em relação a dinheiro. Por quê? Porque as pessoas hoje, nesse momento que estamos vivendo, nesse momento da pandemia, a gente vê uma busca constante aí. Por quê? Por grana. As pessoas estão aí querendo ter o dinheiro vivo na mão, guardado embaixo do colchão, nem que seja uma pessoa que quer ter a grana ali viva. É uma forma de entesouramento também, da mesma maneira que o metalismo. Balança comercial favorável. Essa aí é aquela primeira característica que quando eu faço a prova, vocês sempre colocam. Isso aí você nunca esquece, Que é o quê? Que é quando o país exporta mais do que importa. Se você vende mais coisas, automaticamente você ganha mais dinheiro. Se você compra mais coisas, você vai ter que gastar dinheiro. É aí que a gente tem, então, como resultado, se você está com a balança comercial favorável, você está em superávit. Se você está com a balança comercial desfavorável, você está em déficit na sua economia. Protecionismo alfandegário. Protecionismo alfandegário é quando eu estabeleço algumas medidas que tentem conter a entrada de produtos dentro do país. Principalmente por quê? Porque muitas vezes dentro do país já tem aquele mesmo produto. Então eu vou proteger o produto interno, produto fabricado aqui, em detrimento desse outro que está tentando entrar. Então o país, um determinado país estrangeiro vai tentar vender um produto aqui para o Brasil. O que a gente vai fazer? Bom, vamos elevar as taxas de importação para tentar desencorajar a entrada desses produtos. E olha quantas e quantas vezes a gente já viu o Brasil fazer, como exemplo, o Brasil fazer isso hoje, hoje que eu digo nos dias atuais. E também quantas vezes a gente já viu aí o Brasil sofrer com essa situação hoje, Já vimos várias e várias vezes, tá? Exploração colonial e concessão de monopólios, isso aí pode estar relacionado também aí, pode estar muito bem relacionado ao sistema colonial, e o sistema colonial que acaba sendo empreendido aí por várias nações aí, como por exemplo as nações ibéricas nas suas respectivas colônias, acabam se relacionando principalmente aí ao pacto colonial. O que é o tal do pacto colonial? O pacto colonial é basicamente aquela situação em que uma metrópole tem o direito de exclusividade e monopólio em relação à sua colônia e ninguém mais. E o incentivo à construção naval devido à necessidade, claro, devido à necessidade de desenvolver a navegação marítima, buscando o quê?
novas rotas de comércio, buscando novas e maravilhosas praças por esse mundão velho aí. Não é mesmo, galera? Não é mesmo? É isso aí, pessoal. Então, meus queridos, eu espero, é claro, que vocês tenham entendido isso tudo. Se ficou alguma dúvida, se não ficou tudo com muita clareza, por favor, tire a sua dúvida, não fique envergonhado. Vem atrás que eu vou dar um jeito de te ajudar. Tamo junto? É nóis, galera. Um beijão e até mais.